Fala galera, bora pra mais um PIB Jovem, bora pra mais uma noite de louvor e adoração. E é isso. Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite que o Senhor está nos dando, ó Pai. Que o Senhor venha tocando cada um em sua casa, venha ministrando nossos corações aqui, ó Deus. E que o Senhor receba esse louvor no teu trono de graça, ó Pai. E é isso, Deus. Em nome de Jesus, amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande
eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E aí, galera, boa noite. A Lei aqui, tô para compartilhar uma palavra de Deus contigo nessa noite. Eu tenho certeza que vai tocar o seu coração como tocou o meu. Então queria começar já te convidando a fazer uma oração junto comigo para a gente poder sintonizar o nosso coração agora com aquilo que Deus quer falar com a gente. Então, vamos lá. Senhor, a gente quer te agradecer mais uma vez por esse tempo de louvor que foi maravilhoso. Obrigado porque o Senhor trouxe ao nosso coração a oportunidade de falar do teu amor, da tua grandeza, do quanto o Senhor é bom. E a gente quer te agradecer também, Senhor, desde já pela tua palavra, que ela venha a encontrar realmente morada em nossos corações, venha a criar raízes no nosso ser e que possamos ser edificados mais uma vez por quem o Senhor é, revelado nas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Galera, eu estava pensando um pouco sobre o que falar essa noite, orando um pouco, intercedendo também por você, pela galera do ministério, e quis trazer algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu acredito que vai ser bastante relevante. É um texto bíblico do Novo Testamento, da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 a 9. Então vai aparecer aqui na tela, se acompanha comigo na leitura, diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Esse texto marca muito meu coração porque fala de um grande homem do Senhor, fala sobre Paulo, um grande evangelista, um grande ministro, um grande proclamador do evangelho, que abriu mão de tudo para seguir a Jesus, para buscar conhecer mais a Ele. Em especial, a carta aos Filipenses ela é escrita por Paulo enquanto ele estava na cadeia em Roma. E é interessante a gente ver que a carta aos Filipenses ela promove o tempo todo, em vários trechos, a alegria no Senhor. E eu quero perguntar para você, desde já de cara, você está alegre? Você se sente alegre no Senhor? Tem sido tempos difíceis para você? Ou você está conseguindo sentir a alegria da presença do Senhor na tua vida? Paulo estava preso, encarcerado, e ele estava sentindo isso, ele estava promovendo isso para a igreja em Filipos. E ele começa, olha só que interessante, o trecho do capítulo 3 da carta dele aos Filipenses, o trecho desse texto começa dizendo assim: mais uma vez eu digo a vocês, alegrem-se no Senhor. Paulo queria realmente promover a alegria. Mas esses versículos que nós lemos falam sobre algo que ele abriu mão. Alguns versículos anteriores, eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa. Paulo fala sobre o quanto ele era considerado alguém inerrante na lei. Alguém que não tinha qualquer falha. Alguém que era reconhecido como perfeito diante das escrituras da religião judaica. Um cara que promovia no seu meio religioso o cumprimento estritamente correto da lei. E quer saber de uma coisa? Só para contextualizar rapidinho, para a igreja em Filipos, para os filipenses, isso era algo até estranho.
A cidade de Filipos, ela ficava em uma colônia do distrito romano da Macedônia, que era marcada por um sincretismo religioso, uma pluralidade de deuses, de crenças e até descrenças. As ruas, elas promoviam magia, feitiçaria, promoviam um panteísmo. E Paulo chega àquele lugar para estabelecer a igreja de Jesus Cristo, falando que ele era perfeito em apenas uma linha, a linha judaica. Mas o que Paulo diz nesses versículos que nós acabamos de ler é o seguinte: ele abriu mão de tudo. Eu não vou precisar falar a palavra, mas ele considerou esterco. Você sabe o que é esterco? Tudo que ele tinha, toda a sua religiosidade, todos os seus conceitos, todos os seus princípios, aquilo que ele seguia desde criança e era considerado irrepreensível naquilo. Ele abriu mão de tudo isso, porque existia um novo tempo para a vida de Paulo. Havia uma nova fase para a vida dele, uma nova estação, um estágio onde ele buscaria conhecer mais a Jesus Cristo, a grandeza do seu Senhor, e através disso proclamaria o Evangelho por toda a terra. O que Paulo fez é abrir mão de toda uma vida para viver uma nova vida. Ele abriu mão de coisas que tinham muito valor, porque ele passou a encontrar mais valor em coisas novas. Sabe, esses dias eu estava passando aqui em São Francisco do Sul, numa das praias, na Enseada, talvez você conheça, e algo chamou muita atenção ao meu coração quando eu vi pelas calçadas, pelas ruas, muitos móveis jogados, eletrodomésticos velhos, móveis velhos jogados às calçadas, às ruas, algo que não parecia ser comum. A gente não vê com tanta frequência tantos móveis, dezenas jogados assim na rua, próximos aos imóveis. E eu senti no meu coração que Deus queria falar alguma coisa comigo em relação àquilo, então eu me coloquei em oração. E o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração de entendimento é o seguinte: nessa pandemia, nós fomos colocados face a face conosco. Você, nós fomos colocados face a face conosco. Eu fui colocado face a face comigo mesmo. Dentro das nossas casas, nós fomos colocados diante daqueles móveis, daqueles eletrodomésticos que já não funcionavam mais, mas que por algum motivo, por esquecimento, por comodidade, por simplesmente preguiça, ficavam lá ocupando espaço. Esse tempo de reflexão que a pandemia trouxe para nós, nos fez pensar em algumas coisas que poderiam, e eu posso dizer até que deveriam ser descartadas nas nossas vidas. Como móveis velhos, eletrodomésticos velhos que não funcionam mais, que estão ali simplesmente ocupando espaço, que poderia ser preenchido por algo novo. Sabe de uma coisa? Nesses dias eu tenho pensado sobre muitas coisas na minha vida. Sobre coisas que não funcionam mais na minha vida. Sobre coisas que não fazem mais sentido no novo tempo que o Senhor Jesus tem me convidado a viver através do Espírito Santo, através da sua palavra. Algumas coisas têm ficado evidentes que não fazem mais parte dos planos do Senhor para mim. E quer saber de uma coisa? Eu percebi que algumas coisas eu preciso abrir mão. Eu preciso descartar, eu preciso deixar que essas coisas se vão. Para que haja espaço para o novo que eu quero e que eu sei que em Cristo eu e você podemos viver. Sabe, eu creio que há coisas que, a partir de uma autoavaliação, eu e você vamos compreender que não cabem mais na bagagem da viagem que nos leva a um novo destino em Jesus. Coisas que ficaram grandes demais, espaçosas demais, coisas que se tornaram pesadas e que não cabem na bagagem que o Senhor Jesus te convida a levar para um novo tempo. Coisas que precisam ser descartadas. Coisas que se tornam um peso nas nossas vidas. E que esse peso nos impede de acelerar os passos no sentido de uma nova estação, de um novo estágio. Então, rapidamente, essa noite eu quero compartilhar com você 5 coisas que precisam ser eliminadas nas bagagens da minha e da tua vida. 5 coisas que nós precisamos abrir mão se nós queremos viver realmente uma nova estação em Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte:
falta de perdão. Falta de perdão é algo que não cabe na sua bagagem para um novo tempo em Jesus Cristo. Eu queria te desafiar a não deixar que o inimigo te impeça de perdoar alguém. Não deixar que o inimigo te impeça de fazer com alguém aquilo que Jesus Cristo já fez por você sem você merecer. Já fez por mim sem que eu merecesse. Não deixar que o inimigo te impeça de pedir perdão para alguém ou de perdoar alguém. E eu quero ousar dizer algo para você. Não deixe que o inimigo te impeça de perdoar a si mesmo, a si mesma. Sabe por quê? Muitas vezes a falta de perdão é algo introspectivo. Muitas vezes eu tenho dificuldade de perdoar os meus erros e as minhas falhas. E eu queria dizer uma coisa. Jesus Cristo morreu para perdoar os seus erros. Ele já pagou a conta que existia para que os teus erros fossem perdoados. Essa semana é uma semana marcante, porque é uma semana que nós temos o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio, que faz parte da campanha do Setembro Amarelo. E sabe que muitas vezes eu tenho ouvido pessoas falarem que não conseguem lidar com seus próprios erros, não conseguem se perdoar, e isso leva somente seus corações a quererem acabar com as suas próprias vidas. Eu queria te dizer uma coisa. Já existe alguém que perdeu a própria vida voluntariamente para que você não precisa fazer isso, para que você não precise morrer humanamente falando. Existe alguém que morreu humanamente para que você tenha vida eterna. Portanto, se você acha que essa vida não vale a pena, eu quero te dar uma boa resposta em relação a isso. Jesus Cristo faz ela valer a pena para você, porque Ele já morreu por você. Você não precisa morrer mais. Você tem uma vida eterna em Jesus. Basta você entregar a sua vida para Ele e provar do quanto Ele é poderoso para transformar a sua existência. Sabe por que a gente se perde às vezes? Porque nós queremos pagar um preço que nós entendemos que é nosso. Nós queremos assumir uma culpa pelos nossos erros e queremos pagar com a nossa vida o preço daquilo que nos fez tanto mal. Eu me lembro uma vez que eu fui em Curitiba num restaurante bem famoso lá. Eu vou dizer o nome aqui, é Batel Grill. É um restaurante excelente. A comida é sensacional, mas o preço é bem caro. E esse dia era um dia especial, porque a minha prima, que mora em São Paulo, estava visitando a gente, tinha ido a Curitiba para isso. Então a gente quis levar ela para almoçar num lugar especial. Eu havia reservado um dinheiro para isso. E durante o almoço, no momento em que eu fui até o banheiro, sério, prometo para você que não foi migué, esse migué de ir para o banheiro, a minha prima foi lá e pagou a conta. E quando eu voltei, eu já fui tirando o cartão, porque de fato já estava na hora de ir embora. Eu queria comprar mais uma água ainda para beber no carro. E quando eu fui pagar a água, eu me surpreendi que a conta do almoço já estava paga. E aí sabe o que aconteceu? Eu me senti mal. Porque eu queria ter a honra de pagar aquela conta. Só que eu não consegui. Porque a conta já estava paga. É isso que acontece na nossa vida todas as vezes que nós não nos perdoamos. É como se nós quiséssemos pagar com a nossa vida um preço que, na verdade, já foi pago por Jesus. Ele morreu e pagou um alto preço para que você fosse perdoado ou perdoada. Isso é digno de ser honrado através da sua vida. Por isso eu queria te convidar a perdoar a você mesmo. Essa conta já foi paga. Por isso você pode viver tranquilamente. Alguém já morreu voluntariamente por você. Você não precisa tirar a sua própria vida, nem pensar sobre isso. E se esse pensamento, se algo tão terrível passa pela sua cabeça ou passou pela sua cabeça em algum momento, procure ajuda. Procure ajuda de um profissional, de uma profissional capacitado para te ajudar. Procure ajuda da sua família, fale com alguém que você confie, sabe? Busque resolver isso, porque esse preço não é seu, essa conta não é sua, essa conta já foi paga. Você precisa compreender que Jesus Cristo pagou um alto preço para que a sua vida pudesse continuar. O segundo ponto que eu queria dizer nessa noite é que você precisa abrir mão de prisões do passado. Traumas que muitas vezes nos prendem e que nos dizem que nós somos incapazes de viver algo novo,
que nós somos incapazes de ser destravados para um novo tempo. Talvez um abuso, talvez um desprezo, talvez uma humilhação, talvez algo pelo qual você passou que marcou grandemente a sua vida. Situações que te prejudicaram, situações que houve injustiça quanto a você. Prisões do passado, que eu quero dizer e declarar em nome de Jesus, não são capazes de te prender no presente. Jesus Cristo é capaz de quebrar os grilhões que te prendiam. As correntes, sabe, as algemas que te deixavam preso a isso, te deixavam presa a isso. As prisões do passado precisam ser deixadas nesse novo tempo, para que você possa viver algo novo. Sabe, às vezes é fácil falar, né? Eu não passei pelo que você passou. Mas eu quero dizer, Jesus Cristo conhece o seu coração. E Ele está de braços abertos para te receber e para curar aquilo que precisa ser curado. Deixe as prisões do passado. Da mesma forma como nós falamos no item anterior, se você precisar recorrer à ajuda, recorra a um psicólogo, a um psiquiatra, uma psicóloga. Ajuda alguém que você conhece, que confia, que pode realmente te ajudar. Mas não deixe que o passado te impeça de viver um futuro novo em Jesus. Ele está lá, de braços abertos, te esperando. E hoje mesmo você pode decidir, tomar a decisão de deixar para lá as prisões que te prendiam no passado. Sabe outra coisa que você precisa abrir mão? O medo de ser reprovado pelos outros. Já sentiu esse medo? O medo de que as pessoas não aprovem aquilo que você está fazendo ou como você está vivendo, sabe? Às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros pensam e não estamos nem aí porque Deus pensa sobre nós. Aquilo que Deus já declarou sobre a minha vida e sobre a tua vida nos dá valor em Jesus Cristo. Nós temos valor em Jesus Cristo. Ele morreu para nos salvar. Nós somos filhos, nós somos filhas, herdeiros e co-herdeiros com o Senhor. Nós estamos assentados nas regiões celestiais junto a Ele. Quando nós estamos nele, nós temos acesso a algo poderoso, que é uma vida eterna, cheia de poder, cheia da graça, cheia da glória e da presença do Senhor. Por isso, diante de tantas coisas, não faz sentido a gente se preocupar tanto com o que os outros pensam, quanto quando muitas vezes o Senhor nos chama a viver algo novo e nós ficamos com medo do que os outros vão pensar, sabe? Reconheça que Jesus pagou o preço para você ter acesso a uma vida sobrenatural, a uma vida poderosa e sobrenatural. Ele venceu a morte e o inferno. Ele venceu esse mundo. Então, eu queria te convidar também a deixar que o Senhor Jesus te prove o quanto o que Ele declarou sobre a sua vida é muito maior do que aquilo que as pessoas declaram quanto a você. Existem mais duas coisas que eu queria ressaltar que nós precisamos abrir mão na nossa bagagem. A quarta coisa são, preste atenção nisso, vícios, pecados de estimação, maus hábitos que precisam ser abandonados na tua vida. Coisas que você faz em secreto, que na verdade ocupam um tempo de adoração a Deus, que na verdade muitas vezes se torna um tempo de idolatria ou de adoração ao seu próprio corpo, à sua mente, ao seu entendimento que está num contexto humano. Eu sei que não é fácil lutar contra a carne. Jesus Cristo mesmo falou, pouco antes de ser preso, que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. E pode ser assim na tua vida, mas eu quero te desafiar. Ouça a voz de Jesus te chamando para a oração. Ouça a voz de Jesus te chamando para vigiar. Ouça a voz de Jesus te chamando para ficar de pé. Sabe, existe uma forma que você pode lutar contra isso. Você pode lutar contra isso através de uma vida dedicada ao Senhor. Ele vai te dar, através da palavra dele, através da comunhão, estratégias para você passar por todas essas tentações, porque o Senhor não permite uma tentação sem um escape. A Bíblia nos comprova isso. E eu queria te dizer que a chance de nós cairmos quando nós mantemos vícios, pecados de estimação, maus hábitos se tornarem frequentes na nossa vida é muito grande. E eu quero dizer uma coisa, geralmente quando a gente cai, a gente se machuca. Geralmente quando a gente cai, ficam marcas. Geralmente quando a gente cai, é humilhante. E o Espírito Santo de Deus está te dizendo, você que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não se machuque.
Porque o amor do Senhor, ele é amplamente sobre a sua vida, ele é amplo sobre a sua vida. Ele não quer que você se machuque. Eu lembro de uma vez que eu estava em Curitiba e eu fui sair com um casal de amigos, e então essa amiga, namorada de um amigo, chamou uma amiga dela, você está entendendo, né, para sair comigo, e fomos em 2 casais. Então nós estávamos chegando no estacionamento de um restaurante, nós íamos para uma festa que acontecia do lado, e então o meu amigo pegou a namorada dele no colo e saiu correndo de brincadeira. E eu fui querer fazer o mesmo com a amiga da minha amiga, que eu não vou dizer o nome porque ela já está casada, inclusive. Mas o que aconteceu? Eu fui correr com ela e não deu boa, galera. Ela caiu, eu caí em cima, a gente se encapotou, a menina estava de vestido branco, ralou todo o joelho, se machucou, ralou toda a mão. Agora imagina que legal ela chegando numa festa de vestido branco sujo, com o joelho sangrando e com a mão toda ralada. E aquele dia eu tive uma grande lição. Tem coisas que não servem para nós carregarmos. Em determinadas situações não é o momento de nós queremos carregar algumas coisas. E outra coisa muito importante que eu queria deixar aqui como exemplo para você: cuidado para não cair. Porque dependendo da situação, isso vai ser trágico, isso vai ser triste. E na sua vida com Deus, no seu caminhar, você precisa cuidar para que você não caia. Porque a vontade do Senhor é que você seja encontrado em santidade, vivendo de acordo com a vontade dEle. Sabe, o último ponto que eu queria ressaltar, das coisas que nós precisamos deixar, e daí nós vamos caminhar para o final dessa meditação, é o seguinte: a religiosidade que te impede de avançar. Você precisa abandonar a religiosidade que te impede de avançar no reino de Deus, que te impede de avançar no Evangelho, na proclamação do Evangelho do Senhor. É sobre isso que Paulo estava falando nesse texto que nós lemos. Ele falava sobre uma religiosidade que era vazia, era cheio de princípios e cheio de doutrinas que não agradavam a Deus, que não faziam mais sentido diante do próprio Jesus. E talvez você esteja numa situação como ele estava, cheio de princípios e cheio de critérios e cheio de regras e cheio de doutrinas, mas sem relacionamento com Jesus, sem desfrutar da direção dele para a tua vida. Eu queria ser prático nesse ponto, dizendo o seguinte: para de julgar os outros, cara. Para de apontar o dedo, para de fazer fofoca, para de juntar o seu grupinho de amigos e de amigas para apontar os dedos contra alguém, para falar mal, para falar coisas que não vão ser bênção na vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Você precisa abrir mão daquilo que te afasta do verdadeiro evangelho. Sabe, tem gente que a religiosidade para algumas pessoas é o ativismo. Pessoas que estão na igreja o tempo todo fazendo 1000 coisas, mas que não param um minuto no seu dia a dia para falar com o próprio Deus. Filhos que se tornaram empregados. Filhos que se tornaram escravos, que deixaram de desfrutar da melhor parte, como Paulo diz a Marta. O que Deus tem para você é muito mais do que uma atividade, do que uma função, do que algo que você faz nos fins de semana. Ele tem uma existência nova, uma identidade viva, verdadeira, eterna para você. E eu tenho uma palavra para você que é líder. Você que é líder em qualquer contexto eclesiástico, em qualquer contexto de igreja. Ei, olha para as pessoas que estão servindo junto contigo. Elas não são só aquilo que elas fazem. Elas são pessoas, têm sentimentos, precisam ser cuidadas, amadas, pastoreadas. E essa palavra serve para mim também. Isso alcança o meu coração como uma faca e vai no mais profundo para me dizer: você precisa considerar as coisas que Jesus considera olhando para nós. Sabe, são coisas que de uma vez por todas nós precisamos tratar nos nossos corações. Fardos da religiosidade, fardos de tantas coisas que se tornam um peso, que nos impedem de voar mais alto. Sabe, eu queria dizer, em nome de Jesus, que existe um voo mais alto para a tua vida. Existe um novo nível para você alcançar. Existe um tempo de vitória para você.
Só que para que você consiga voar mais rápido para esse lugar de propósito, você precisa abrir mão de algumas coisas que estão pesando na tua existência. Ontem eu estava conversando aqui na PIB mesmo com a Flávia aqui do PIB Jovem. E ela contou para mim, ela ilustrou para mim algo que o Espírito Santo trouxe ao coração dela, que eu vou usar aqui e compartilhar contigo. Depois eu me entendo com a Flávia, e se ela não gostar que eu contei, mas eu vou contar. Eu estava falando até com a Carol antes da nossa gravação aqui, e agora você está assistindo isso, que coisas boas precisam ser compartilhadas. E o que a Flavinha trouxe como ilustração é o seguinte: a nossa vida muitas vezes é como um foguete. Um foguete que é lançado ao espaço, um foguete espacial. Em primeiro lugar, para lançar esse foguete, é acesa uma fogueira. A fogueira da adoração, do Espírito Santo. A fogueira do encontro verdadeiro com o Senhor. E acredite, o termo técnico para acender o foguete espacial é realmente fogueira. Tá? Não estou inventando. E essa fogueira, ela coloca chama, ela incendeia, ela inflama os propulsores desse foguete. Então é feito o lançamento, e esse foguete alcança em cerca de 60 segundos, uma altitude de 30 quilômetros, a uma velocidade de 6.000 quilômetros por hora. Só que quando chega nessa altitude, o que o foguete precisa fazer? Ele precisa liberar o primeiro estágio dos propulsores. Ele libera 4 motores para que caiam sobre as águas do planeta, para que ele fique mais leve. E para que ele alcance uma velocidade ainda maior no novo estágio. E para que assim, estágio após estágio, do primeiro até o 4º estágio, dependendo do propósito desse foguete, ele possa alcançar uma velocidade de mais de 20.000 quilômetros por hora. E uma altitude de, em relação à Terra, 750 quilômetros de distância. Sabe o que essa ilustração traz ao nosso coração? A gente precisa entender que a nossa vida muitas vezes é como esse foguete, que é lançada cheia de performance, cheia de vigor, mas que em algum momento aquilo que nos impulsionava tanto precisa de certa forma ser deixado. Algo que nos levou para cima, mas que num novo estágio, num novo tempo precisa ser abandonado. Há um novo estágio, há um novo tempo, há novos propulsores, há uma nova força para um novo tempo na tua vida. Algumas coisas você precisa abandonar. Sabe? Cada etapa desse lançamento, ela é preciosa, mas você só vai conseguir alcançar o propósito do subir da tua vida, desse voar mais alto, desse novo estágio na tua vida, se você conseguir abrir mão daquilo que te pesa, daquilo que te atrapalha, daquilo que um dia fez tanto sentido e que te levou tão alto, mas que agora não tem mais espaço para você. Coisas que talvez antes foram essenciais, mas que agora não fazem mais parte da bagagem nessa viagem para um novo tempo. Sabe, galera, na nossa vida a gente precisa discernir cada estação e entender quando chega o tempo de seguir em frente, de não olhar para trás, de dar novos passos, de deixar Sodoma e Gomorra e sequer ousar em pensar, olhar para trás, porque você não quer virar uma estátua de sal. Você não quer pertencer a um lugar que talvez te trouxe tanto prazer e tanta alegria, mas que agora não faz parte do novo tempo do Senhor para você. Eu sei que algumas coisas aqui são muito específicas para algumas pessoas, mas algo que é geral para todos nós é o seguinte: não desista da subida para uma nova estação. Não desista daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Entenda que o Senhor é poderoso para te fazer chegar até o propósito final. Ele quer te fazer prosperar num novo tempo. Algumas coisas que estão pesando na tua vida, eu queria seguir para o término dessa meditação, dizendo o seguinte: talvez haja um sentimento no teu coração que um dia foi bom, mas que agora se tornou um peso. Um estágio propulsor que te levou bem alto, mas que agora precisa ser abandonado. Talvez seja um relacionamento, talvez seja um hobby, talvez seja um emprego,
Algo que era tão gratificante, mas começou a atrapalhar os planos de Deus para a tua vida. Pode ser, talvez, um vício que você adquiriu. Pode ser, talvez, um hobby que está tomando o teu tempo de adoração ao Senhor. Talvez seja o teu medo de dar novos passos, de abrir mão daquilo que era tão valioso para você. Mas eu queria te dizer que algumas coisas estão ocupando espaço do que é ainda mais valioso. Paulo entendeu isso. Ele considerou não só aquelas coisas que ele tinha, mas tudo como perda, como esterco, diante da grandiosidade de conhecer Jesus e ser encontrado nele. E eu creio que é isso que o Espírito Santo quer dizer a nós nessa noite. Abra mão daquilo que se tornou um peso na tua vida. Considere aquilo como perda, como esterco, para desfrutar o que o Senhor Jesus tem nessa nova fase para você. Ale, o que eu vou fazer? Você pode me perguntar, como que eu faço isso? Eu sei que cada um tem o seu dilema e cada um tem os seus desafios, mas eu queria te dizer que existe um primeiro passo que você pode dar essa noite mesmo. Aí onde você está, no seu lugar, não importa o horário, não importa como, você pode abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ir mais alto nos planos que o Senhor tem para mim. Deus, eu quero subir mais alto. Eu quero abrir mão dessas coisas que estão ocupando o espaço do novo que o Senhor tem para mim. Você pode dizer, talvez pela primeira vez: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu aceito você na minha vida. Eu aceito a Ti como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida. Talvez essa oração você precisa fazer hoje. E eu sei que talvez hajam outros passos, outros estágios, outras coisas que você precise se posicionar a partir disso. Mas a oportunidade que nós temos hoje, ela é valiosa demais. Eu queria dizer para você que, apesar de não existir uma receita de bolo universal que serve para cada um da mesma forma, cada um de nós precisa do encontro vivo, verdadeiro e profundo com o Senhor Jesus. Cada um de nós precisa receber o Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos desfrutar da presença de Deus em nós. E eu queria te convidar essa noite a fazer essa oração, pedindo que o Senhor entre na sua vida, te ajude a tirar todos esses fardos, te direcione ao tratamento e à disciplina que Ele vai colocar na tua vida. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Assim como Ele tem colocado na minha vida e tem tratado o meu coração em tantas áreas, Ele é poderoso para fazer isso na sua vida. Eu queria terminar lendo um texto bem breve e aí a gente já vai orar. O texto que está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está precisando de descanso para sua alma? Está sentindo que está pesando demais? Vem até Jesus. Vá até Ele. Entregue o seu coração. Abra. Confesse diante do Senhor que você precisa dEle. E eu tenho convicção que ao ouvir a sua oração, o Senhor vai se agradar da sua decisão. E você vai abrir o coração para aquilo que Ele tem para fazer e aquilo que só Ele pode fazer na tua vida. O engenheiro da vida te chamou a viver um novo estágio. Ele te convida a voar mais alto nessa noite. Em Jesus Cristo, os foguetes já estão prontos. E agora o que eu e você precisamos fazer é lançar fora os fardos pesados que nos impedem de alcançar o propósito dele para nós. O convite de Deus para mim e para você essa noite, eu creio que é: entregue ao Senhor Jesus aquilo que é tão pesado na tua vida e deixe que o comandante da nossa existência nos leve a um patamar, a um nível mais alto na comunhão e no conhecimento dele. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu queria te convidar, se você foi alcançado por essa oração,
aliás, por essa mensagem. Se você foi tocado pela palavra do Senhor, comenta aqui no chat. Comenta aqui no chat, essa palavra me alcançou. Eu quero abrir mão dos pesos que tomam conta da minha vida. Eu aceito Jesus como comandante da minha existência, como Senhor e Salvador da minha vida. Comenta aqui embaixo, eu aceito. Comenta, eu aceito o Senhor. Eu abro mão dos pesos da minha vida. E assim nós vamos poder celebrar o Senhor pela sua decisão, assim como pelas nossas decisões também, porque cada um de nós precisa tomar essa decisão. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo. Eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra, que ela é verdadeira. Eu quero te agradecer desde já, ó Deus, pela vida daqueles aos quais essa palavra alcançou. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja realmente aquele que alivia os fardos pesados na vida de cada um de nós, e que nós possamos subir mais alto nos planos que o Senhor tem para a nossa vida, no propósito especial que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, todos aqueles que precisam, ó Deus, de cura, todos aqueles que precisam de libertação, que o Teu Santo Espírito visite nesse momento, que o Senhor possa alcançar, ó Deus, em qualquer lugar onde cada um aqui esteja, ó Deus, com a Tua presença, com a Tua restauração, com o Teu poder glorioso através do Espírito Santo, ó Deus, tocando vidas e restaurando corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir aqui esse vídeo, você pode, caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscrever também e até compartilhar com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Eu tenho certeza que se alcançar as pessoas para quem o Senhor ministrou essa palavra, vidas serão transformadas e vai ser uma honra para nós poder participar disso. Amém? Deus abençoe você. It's been a long time coming. You've been waiting for me to come in, but I'm pridefully choosing to lean on my understanding. It's bad behavior like a bandit. Even still, Lord, you never stop inviting me to come to your place to dine in. You have prepared a table ready for me to consider. The bread and the wine remind me that I need you to keep me meek and mild, bending like a child. Only by your blood will I rise up with the sun. The way to death is wide, with only one life. Keep me in your way, get me through that little day. Humble me, Lord, I need you to take over again with your truth. I can't do anything apart from divine intervention, 'cause you are my highway to heaven. Only Jesus gives me my rest from running.